Lista 6, exercício 5. Em um circuito formado por um indutor e uma fonte de corrente alternada, a reatância indutiva é XL igual a 100 ohms. A voltagem de pico da fonte é 10 volts. Sabendo que no instante t igual a π 10 a menos 3 segundos, a corrente instantânea é 10 a menos 2 amperes, determine a frequência ômega. Item A, item B, a indutância do indutor, item C, faça o gráfico de fasores da corrente e das voltagens no indutor e na fonte. Item D, esboce os gráficos das funções VL, E e I. Os gráficos devem estar superpostos no mesmo sistema cartesiano. Bem, o nosso circuito é esse, certo? Isso é, um indutor e a fonte, que varia cosseno de ωt, ligado ao indutor. A diferença de potencial no indutor é a mesma diferença de potencial da fonte, porque só tem ele no circuito. Então, se a nossa FEM é m cosseno de ωt, a nossa corrente vai ser cosseno de ωt menos π sobre 2. Por quê? Porque o indutor atrasa a corrente em π sobre 2. E quando o I é máximo, d e dt é zero, significa a diferença de potencial no indutor é zero quando a corrente é máxima. Isso é, a diferença de potencial na fonte é zero quando a corrente é máxima. E assim por diante. Bom, e a amplitude da corrente? Então, vai ser a amplitude da FEM dividido pela reatância indutiva. E a reatância indutiva é 100 ohms, do jeito que ele colocou aqui em cima. A reatância indutiva é 100 ohms, vai ser a DDP da fonte, que é 10 dividido por 100, significa que a corrente, a amplitude da corrente é 0,1 amperes. Bem, vamos ao item A. Qual é a frequência ômega? A frequência ômega, a gente vai pegar exatamente o instante que a gente está aqui para poder determinar. O que ele está dizendo é que no instante π 10 a menos 3 segundos, que eu substituo aqui no tempo, certo? É igual a amplitude da corrente é 10 a menos 2, é 0,01, e o valor, né, da corrente, e a amplitude da corrente é 0,1 amperes, do jeito que está aqui. E aí agora é só fazer a conta, isso é, o cosseno fica igual a 0,01 dividido por 0,1, que é 0,1, e o nosso argumento, que é ômega π 10 a menos 3 menos π sobre 2, fica arco cosseno de 0,1, que é 1,47 radianos. Aí, simplesmente, o que a gente faz? Passa o π sobre 2 para lá somando, divide por π vezes 10 a menos 3, certo? E a nossa frequência fica 968 radianos por segundo, é a resposta do item A. Vamos ao item B. E a indutância do indutor? Bom, nós já temos a frequência, temos a reatância, então a indutância é simplesmente a reatância dividido pela frequência, isso é 10 por 998, vai dar 0,10 henries, é a indutância do nosso indutor. Bom, fazer o gráfico de fasores, vamos lá, item C, os fasores ficam desse jeito, isso é, o nosso VL está em fase com a FEM, certo? E eu botei amplitude diferente, na verdade esses dois fasores têm a mesma amplitude, só para chamar a atenção, porque senão a gente não consegue enxergar os dois. Aqui só para, na verdade, esse VL, esse vermelho, vem até aqui por cima do AM, porque a diferença de potencial no indutor é igual à diferença de potencial da fonte. Então os dois estão em fase, não só em fase, mas como tem o mesmo valor. E a corrente é atrasada em π sobre 2, então ela é colocada dessa forma, atrasada em π sobre 2 com relação à FEM. É desse jeito que é o gráfico de fasores. Bom, no D que ele quer é para esboçar o gráfico. Bem, aqui fica desse jeito que fica o gráfico no tempo dos nossos parâmetros. O VL está em verde claro, o I em vermelho e a FEM em azul. Os dois, volto a dizer, têm a mesma amplitude, um sobreposto sobre o outro. Eu só peguei uma diferença, botei ele um pouco menor para poder mostrar que os dois estão em fase e um em cima do outro, né? Eles são superpostos aqui. A corrente está atrasada em π sobre 2, significa que quando a corrente é máxima, a FEM é zero, porque ela está no eixo imaginário.
Quando a corrente começa a diminuir, a FEM começa a aumentar para o lado negativo. Então significa que essa corrente está atrasada em π/2 com relação à FEM. É isso.